Olá, internautas! Sejam bem-vindos a mais um G5 Entrevista de hoje. E, claro, nosso assunto hoje é saúde, saúde dos olhos. É por isso que a gente vai conversar hoje com o Dr. Gustavo Coelho Caiado, que é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Goiás, com especialização em oftalmologia pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Ele também é especialista em neurooftalmologia, com especialização em catarata e glaucoma. Seja bem-vindo aqui ao G5 Entrevista. Muito obrigado pelo convite. É muito importante a gente sempre falar sobre a saúde ocular, né? Para poder fazer prevenção de cegueira, prevenção de algumas doenças. Ainda mais com relação ao glaucoma, né? Que o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. E é bom esclarecer a população, passar as informações para a população para poder prevenir uma possível cegueira que pode acontecer. Bom, e para a gente começar esse bate-papo, doutor, eu quero começar perguntando para o senhor o que é o glaucoma, para quem está em casa e ainda não conhece a doença, ou só ouviu falar, mas não sabe o que é, até porque você saber e conhecer a doença é mais fácil de identificar, correto? Então, o que é o glaucoma? Explica para a gente primeiramente. Com certeza. O glaucoma é uma doença que afeta o nervo do olho. Todo mundo tem um nervo específico em cada olho, que é o nervo óptico, e é uma doença que afeta o nervo do olho, vai lesionando o nervo do olho, e essa lesão do nervo do olho causa cegueira, já que o nervo do olho é um dos responsáveis para propiciar a visão para todos nós. E como eu posso identificar que eu estou com glaucoma? Quais são os sintomas, quais são os sinais que o corpo dá para a pessoa que tem o glaucoma? Então, o glaucoma tem vários tipos. Uhum. São inúmeros tipos, assim, eu decorreria uma boa parte do tempo para poder falar, mas assim, do principal tipo, que é o glaucoma crônico de ângulo aberto, desse principal tipo do glaucoma crônico de ângulo aberto, geralmente o sintoma nos casos iniciais a moderados a gente não percebe. Uhum. Então, por isso que é bom sempre orientar a população à consulta oftalmológica de rotina, porque os sintomas eles só aparecem do glaucoma em casos bem avançados, bem graves. Por que acontece isso? O glaucoma ele causa uma lesão da visão, do campo de visão, e essa lesão do campo de visão ela começa na periferia e vai piorando até atingir o centro. É como se fosse uma lente se fechando, é isso? Como se fosse uma lente se fechando. De repente eu começo a não ter essa noção de espaço, e quando eu vejo ela vai travando. Isso mesmo. E como é bem gradual, a pessoa que tem um glaucoma acaba não percebendo isso, porque vai aos poucos e não percebe que está reduzindo o campo de visão. Isso não dá nenhuma irritação no olho, não gera dor, não tem nada desses sintomas? Então, esse tipo do glaucoma, que é o crônico de ângulo aberto, esse tipo que é o mais prevalente... É o mais comum, né? Que é o mais comum, não sente nenhum incômodo assim, dor, nada, geralmente não. O que sente dor é o glaucoma de ângulo agudo, o glaucoma agudo, perdão. O glaucoma agudo que sente dor, mas isso é mais raro acontecer. Esse que é mais comum, que é o mais prevalente, geralmente não sente nenhuma dor, nenhum incômodo no olho. E por isso que eu comentei que é importante essa avaliação oftalmológica de rotina, porque acaba esses casos mais precoces ou então de casos iniciais, eles acabam sendo diagnosticados com exames específicos e não a partir dos sintomas do próprio paciente referindo para o médico. O glaucoma, ele é hereditário? Quais são os sinais que a pessoa pode ficar mais atenta para dizer assim, olha, eu tenho essa possibilidade de ter glaucoma? Isso acontece, por exemplo, com a diabetes, né? Você tem um familiar com a diabetes, você tem que estar lá sempre cuidando. Sim, porque certeza. Pode ser que eu venha a desenvolver a diabetes. Já o glaucoma também é da mesma forma? Como que é isso? Então, o glaucoma tem alguns fatores de risco para o glaucoma. Um deles é a própria idade. Então, a partir do envelhecimento, a gente tem maior chance de ter o glaucoma. Até mesmo por isso, a gente faz o acompanhamento anual, principalmente em pacientes a partir dos 40 anos, que a prevalência começa a ser maior. Esse acompanhamento anual com o oftalmologista é mais importante, porque o risco vai aumentando com a idade. Por exemplo, por volta dos 80 anos, esse risco é muito maior. Esse seria um dos fatores de risco. Um outro fator de risco seria a própria história familiar. Então, a pessoa fala assim, a pessoa que já está fazendo acompanhamento tem que sempre
a pessoa que tem uma história familiar, que tem alguém, um pai, um irmão, principalmente pai e irmão, que seria uma relação genética mais próxima, tem que ficar mais em alerta ainda com relação ao glaucoma, porque isso aumenta o risco. Em alguns estudos trazem risco até 8 vezes maior de ter o glaucoma, se tem algum parentesco, assim, principalmente de primeiro grau, que tenha glaucoma também. Então tem que ficar bem alerta. Um outro fator também que seria importante considerar seria a raça. Algumas doenças oftalmológicas, pessoas da raça branca, às vezes têm um fator de risco maior para ter uma doença, outras pessoas da raça negra têm um fator de risco maior para ter a doença. No caso do glaucoma, os negros da raça negra têm um fator de risco maior para desenvolver o glaucoma, e um glaucoma mais grave. Por exemplo, pessoas de raça branca, numa doença que é chamada degeneração macular relacionada à idade, já tem mais chance de ter do que os negros. Então, isso, a raça, em algumas doenças oftalmológicas, isso influencia. No glaucoma, os negros têm maior risco de desenvolver um glaucoma mais grave. As doenças, como o diabetes, por exemplo, a hipertensão, ela pode agravar essa pessoa que tem predisposição para o glaucoma? Pode antecipar esse quadro clínico ou não? Tem alguns estudos que mostram que a diabetes pode causar uma piora do glaucoma, não causar o glaucoma propriamente dito, mas ser um fator de risco para o glaucoma, mas tem outros que não. Então, tem alguns estudos controversos. Já com relação à hipertensão, isso não tem relação. O que tem relação um pouco é a hipotensão, ou ao contrário. Devido a alguns mecanismos do olho mesmo mais específicos, a hipotensão pode causar um maior risco de ter o glaucoma, mas a hipertensão não. Qual que é a diferença? Eu sei que é uma pergunta óbvia, até mas eu tenho que perguntar para quem está em casa e quem é leigo no assunto. O senhor também é especialista em catarata. Qual que é a diferença dela para o glaucoma? Entendi. O glaucoma, igual eu especifiquei para você, o glaucoma é uma doença do nervo do olho. Basicamente, o glaucoma é quando a pressão do olho vai lesionando o nervo do olho. A catarata já é uma outra região do olho. Já é uma lente, já é relacionada a uma lente que a gente tem dentro do olho. Todo mundo nasce com uma lente dentro do olho, geralmente a gente nasce, com uma lente dentro do olho que é chamada de cristalino. Pelo próprio nome, a gente vê que o cristalino é uma lente cristalina transparente. E com a idade, essa lente vai ficando mais opaca, vai ficando mais amarelinha, mais branca. E isso impede que os raios luminosos entrem dentro do olho e transmite as imagens para o cérebro e começa a dificultar enxergar. Isso acontece a partir dos 50, 60 anos de idade. Isso principalmente, que seria a catarata senil, que é por causa principalmente da idade. Tem outros tipos de catarata também, mas são bem menos comuns. Essa catarata, uma vez ela operada e dando sucesso à cirurgia, restabelece a visão novamente. A catarata é uma doença que acomete o olho, que é reversível, é a principal causa de cegueira reversível no mundo. Então, uma vez operado, restabelece a visão. O glaucoma já é uma doença do nervo do olho, que é uma outra parte de dentro do olho. A lesão do glaucoma acontece principalmente pela influência da pressão intraocular, da pressão de lá de dentro do olho, que causa lesão no nervo do olho. E essa lesão, ela é irreversível. Então, uma vez lesionado, o que lesionou não recupera mais. Por isso, é muito importante o acompanhamento com o oftalmologista anual para poder fazer a prevenção, em alguns casos, e também fazer o diagnóstico precoce. Porque fazendo o diagnóstico precoce, a lesão ainda está muito inicial e não tem prejuízo para a qualidade de vida e para a visão do paciente. O senhor falava que a catarata, todo mundo vai ter catarata? Sim, todo mundo vai ter catarata. Com a idade, essa catarata vai surgir em todo mundo, a partir dos 50, 60 anos de idade. Antes pode acontecer, mas como eu falei, isso está relacionado às vezes trauma, algumas doenças sistêmicas que pode causar catarata mais jovem também. Mas a catarata mais comum, que a gente mais conhece, sim, seria a partir dos 50, 60 anos de idade. O senhor falou em prevenção do glaucoma. Como que a gente previne? Então, o glaucoma, na verdade, assim, a prevenção seria mais a partir do acompanhamento mesmo e vendo se tem alguma lesão que possa sugerir o glaucoma. Em alguns casos em que a pressão do olho é muito alta, é importante até a gente diferenciar isso, que muita gente assim, acaba pensando que o glaucoma é pressão do olho alta.
Não necessariamente. A pressão normal, em média, assim, da população, varia de 10 a 21. Só que tem pessoas que têm pressão intraocular acima de 21, que não tem glaucoma, e tem pessoas que têm pressão próximo do 10 e que tem glaucoma. Então, a pressão é muito individualizada. Essa pressão que é individualizada, para mim, pode ser alta, e para você, por exemplo, pode ser baixa. Então, somente a pressão não influencia, somente a pressão não faz o diagnóstico de glaucoma. Alguns pacientes, às vezes, que têm a pressão muito alta, mesmo sem ter glaucoma, a gente pode tratar para evitar que tenha algum dano. O que causa essa pressão? Tem uma explicação? Essa pressão, dentro do olho, a gente tem um líquido dentro do olho, que é diferente da lágrima. É lá dentro do olho mesmo, que é chamado de humor aquoso. Esse líquido é produzido e é escoado, tipo por um ralinho. E ele serve para quê? Só para dar o glaucoma? Não, ele serve... Por que a gente tem esse líquido no olho? Esse líquido no olho, ele tem nutrientes, que vai fazer a nutrição tanto de algumas partes dentro do olho, quanto da retina, como também, por exemplo, pode ter... no caso da retina, é um outro tipo de líquido, que é o humor vítreo, mas assim, ele tem alguns nutrientes que fazem a nutrição de algumas partes do olho, como, por exemplo, a córnea. Só que em algumas pessoas, esse escoamento do líquido, esse ralinho do olho, digamos assim, que na medicina é chamado de ângulo camerular, esse ralinho ele pode estar um pouco prejudicado, e esse escoamento, essa drenagem desse líquido, ela fica mais reduzida. Então, com isso, acaba aumentando um pouco a pressão do olho. E causa... E esse aumento da pressão, isso individualizado de cada paciente, isso causa lesão no nervo do olho, que seria o glaucoma. Tá, então vamos dizer que chega um paciente lá para o senhor que já está aí num estágio avançado do glaucoma, né? E aí ele vai iniciar um tratamento. Quer dizer, ele não vai conseguir mais recuperar a visão que ele tinha, 100% da visão. Ele só vai conseguir prevenir que essa doença avance. Isso mesmo. Agora, uma pergunta que fica é o seguinte: eu procurando o atendimento, já com o glaucoma, vamos dizer que eu estou ali no intermediário de visão. Isso significa que mesmo com o tratamento, eu em algum momento vou perder a visão? Isso só prolonga o tempo que eu vou conseguir enxergar mais? Ou não? Se eu manter o tratamento, eu continuo enxergando até o fim da vida? Então, o objetivo do tratamento do glaucoma é a gente deixar o olho com uma certa pressão tal, de forma que não haja nenhuma progressão do glaucoma. E essa pressão é individualizada. Ele fica estagnado, então. Fica estagnado. É mesmo que eu vou perguntar para você, 1 tonelada é muito peso? Isso depende. 1 tonelada, se colocar nas minhas costas, é muito peso. Mas colocar num caminhão, por exemplo, que é acostumado a carregar 30 toneladas, não é muito peso. É a mesma coisa a questão da pressão do olho. A pressão do olho, para mim, às vezes pode ser muito alta, e para você, às vezes, não pode ser muito alta. Então, isso é muito individualizado. Então, assim, no tratamento, a gente tem algumas formas de avaliar para a gente ver qual que é a pressão ideal para o olho daquele paciente. E a gente tenta buscar aquela pressão de forma a evitar qualquer progressão do glaucoma. Então, mas aí vem uma outra pergunta, doutor, porque é o seguinte, se quando você está com glaucoma, você consegue avaliar a pressão do olho, por que eu não consigo fazer isso antes? Por exemplo, esse paciente está com a pressão mais elevada no olho, é melhor controlar ela e deixar num nível X, para que não venha causar o glaucoma. Por que tem essa dificuldade de controlar a pressão antes, quando você não tem a doença, e você consegue controlar depois que tem a doença? Porque a forma de regular a pressão envolve medicações, envolve laser, envolve cirurgia. E medicações, laser e cirurgia, tudo tem seus efeitos colaterais, seus riscos e seus benefícios. Então, a gente só reduz a pressão se a gente está vendo que aquela pressão está trazendo algum prejuízo para a visão do olho do paciente. Por exemplo, a colírios, a gente tem vários tipos de colírios que pode se usar para poder reduzir a pressão do olho, laser que a gente pode fazer para reduzir a pressão do olho também, só que assim, como tudo na vida, tudo tem riscos e seus benefícios também. O laser pode trazer alguns prejuízos para a visão? Pode, assim como cirurgias também pode também, que todos têm risco. O próprio colírio também pode trazer inflamações para o olho, pode causar irritação no olho, o próprio colírio do glaucoma mesmo, que para reduzir a pressão do olho. Então, a gente não passa isso para todo mundo, a gente só passa para quem precisa. E como que a gente percebe isso? A partir da consulta oftalmológica. Na consulta oftalmológica, a gente faz a avaliação completa, inclusive do nervo do olho,
E a partir da avaliação do nervo do olho e da retina também, junto com idade, que seria um fator de risco, história familiar, então envolvendo todos os aspectos do paciente, a gente consegue ver se ele é um maior risco para desenvolver o glaucoma, ou se a partir da própria avaliação do nervo do olho a gente consegue ver se ele tem alguma lesão que é suspeita de ter o glaucoma, e a partir disso a gente faz uma investigação mais completa. A pessoa que utiliza já óculos por algum tipo de problema na visão, ela tem mais chance de ter glaucoma, não? Não. Isso não tem, o fato de simplesmente usar óculos não tem relação com glaucoma. Tem alguns tipos de glaucoma que quem tem miopia, a miopia seria um fator de risco para desenvolver um tipo de glaucoma específico. Mas não quer dizer que eu tenho miopia, que você tem miopia, que tem um risco muito alto e que vai desenvolver o glaucoma, não necessariamente. O que é importante a gente frisar é que, assim, a partir dos 40 anos, a gente começa a ter aquele braço curto, né? Tentar esticar o braço para poder enxergar. Eu não sei, eu tô com 35. Nessas horas... É brincadeira, só pra descontrair um pouquinho. É nessas horas que acaba que muita gente acaba não indo numa consulta com o oftalmologista. E acaba, vou ali na ótica para comprar um óculos ali padrão e coloco no olho e vou enxergar e tudo bem. Ou então vai em alguma loja de camelódromo, compra só o óculos sem nenhuma avaliação oftalmológica. O que acontece é que, como a gente estava conversando antes, o glaucoma ele afeta a visão periférica para a visão central. Às vezes a pessoa tem a visão central boa e está enxergando bem, só vai lá, compra o óculos e tem um glaucoma e não consegue perceber que a visão periférica já está piorando. Então a pessoa o paciente acha que está enxergando bem, mas na verdade ele só está utilizando a visão central, enquanto toda a parte da visão da periferia, que é acometida pelo glaucoma, estaria prejudicada. Então, às vezes o paciente vai simplesmente comprar o óculos, não, agora eu estou enxergando bem, então está tudo bem. Não necessariamente, porque a gente utiliza mais a visão central no dia a dia. Então, às vezes ele está lendo bem, mas a visão periférica pode estar sendo prejudicada por causa do glaucoma. E eu tenho uma técnica para saber se eu estou conseguindo fazer a visualização, de repente? Tem algum jeito que a gente possa assim, fazer um teste aqui agora, por exemplo? Eu estou aqui, eu estou vendo a Sueli ali, estou vendo o G5 aqui. Tem alguma autoanálise que a gente pode fazer? Tem alguns testes que o médico pode fazer mais grosseiramente no consultório. Só no consultório. Mas tem um teste específico, que é o teste de campo visual, que chama campimetria automatizada, que é um aparelho que ele consegue avaliar minuciosamente cada ponto do campo de visão. Então ele, por exemplo, é um dos exames que a gente solicita para poder avaliar mais precisamente se a pessoa tem alguma lesão no campo da visão ou não. Então ele avalia ponto por ponto, principalmente da periferia da visão. Então você que está em casa, não tem como fazer autoanálise em casa, então tem que procurar realmente um oftalmologista para poder... Agora, qualquer oftalmologista consegue identificar isso ou tem que ser alguém especializado? Não, qualquer oftalmologista consegue diagnosticar o glaucoma, só que, assim, o ideal seria, claro, quando fazendo uma consulta com o oftalmologista já está de excelente tamanho, mas se tiver alguma suspeita maior de ter, ou se tiver algum fator de risco maior para poder ter o glaucoma desses todos que a gente falou, o indicado seria procurar ainda um especialista nessa parte. E qual é o período que eu tenho que fazer esses exames para poder fazer a prevenção? É de ano em ano? É a cada 2 anos? Qual que é a janela? Quem não tem nenhum diagnóstico de nenhuma doença no olho, inclusive o glaucoma, o acompanhamento seria anual. Em alguns casos específicos, devido a algumas condições oftalmológicas, isso a gente pode encurtar um pouco o tempo. No glaucoma, alguns casos, se for um glaucoma muito grave, por exemplo, a gente acaba acompanhando a cada 2, 3 meses, por exemplo. Porque qualquer alteraçãozinha que a gente perceber na alteração da visão do paciente é muito importante. Então, a gente tem que ir bem perto o acompanhamento. Em alguns casos de glaucoma mais leves, a gente pode estender até 6 meses, por exemplo. Mas, em geral, a consulta oftalmológica de rotina, uma vez por ano, já está de bom tamanho. E durante o tratamento, o senhor falou que pode haver cirurgias, enfim, o uso de laser. Há um medicamento também que a pessoa toma? É um colírio? Como que funciona? Então, tem várias formas de tratamento, como a gente chegou a comentar, seria lasers, que a gente comentou, aí tem alguns tipos de laser que pode causar redução da pressão do olho, colírios também, aí a gente dentro do mercado, a gente tem vários colírios que a gente também pode utilizar, tem colírios que pode causar uma redução da pressão intraocular, tanto devido à diminuição da produção do líquido, aquele muracoso que a gente disse, quanto
ou do aumento dessa drenagem desse líquido. E tem cirurgias também. E as cirurgias, o objetivo também seria a redução da pressão. Então, o único fator de risco daqueles que a gente comentou que é modificável, que a gente pode influenciar, seria a pressão. Porque a idade do paciente a gente não consegue influenciar, a genética também não. Então, a única que a gente consegue influenciar seria a pressão. Então, a gente busca atingir a pressão ideal para aquele olho daquele paciente para poder evitar que tenha algum dano glaucomatoso. A cirurgia é só em caso mais grave mesmo. Isso, a cirurgia seria, assim, a gente tenta primeiro o laser, em alguns casos de glaucoma, ou o colírio, em alguns casos de glaucoma, para depois pensar na cirurgia em si. O procedimento, após o procedimento, ele gera dor, desconforto? Como que é o pós-cirurgia? Isso é porque tem vários tipos de cirurgia, então varia um pouco com a cirurgia. O laser, as cirurgias em si pode causar uma inflamação do olho, mas isso a gente trata com colírios para diminuir a inflamação, como por exemplo corticoides, para evitar que tenha alguma dor, e durante a cirurgia a gente faz anestesia também, de qualquer forma. Tá ok. Tem alguma coisa que eu esqueci de colocar nessa entrevista? A gente está chegando ao final. Se tiver, o microfone está aberto e a câmera também. Os pacientes, são dois pontos que seriam importantes a gente frisar. Até os pacientes que têm glaucoma, principalmente os pacientes que têm glaucoma avançado, como o campo de visão é um campo de visão mais restrito, esse campo de visão acaba prejudicando as atividades diárias. Então, por exemplo, tem pacientes que têm a visão central, que a gente fala no termo da oftalmologia 20/20, que é uma visão 100%, mas é a visão só do centro, a periferia está toda prejudicada. E às vezes a pessoa faz o teste lá do Detran e passa no teste, porque acaba vendo só mais a visão central. Mas quando está dirigindo, não consegue ver a periferia, e isso pode causar acidentes. Inclusive tem uma classificação de cegueira só pelo campo de visão alterado, que seria um campo de visão menor do que 10 graus. Isso já pode classificar como cegueira de um olho de um paciente. Então, às vezes, a pessoa está vendo bem só pelo centro do campo de visão dela, mas isso, às vezes, ela não está enxergando na periferia. Isso pode trazer acidentes tanto para dirigir, em idosos, por exemplo, até quedas. Porque como está vendo só o centro de visão, acaba não conseguindo enxergar degraus, pode cair, e idoso cair já pode trazer bem repercussões piores ainda. Um outro ponto que não está relacionado muito com a questão avançada do glaucoma, que é muito frisar nessa questão de prevenção, não só relacionada ao glaucoma, mas em relação a doenças em geral, oculares, que seria a consulta oftalmológica de rotina, que acaba, como eu cheguei a comentar antes, acaba que alguns pacientes acabam só comprando óculos, achando que está tudo bem com o olho, porque está usando óculos, então está tudo bem. Só que acaba não conseguindo diagnosticar algumas doenças, entre elas o glaucoma precocemente, e quando diagnostica pode ser muito tarde, então pode já estar trazendo sequelas para o olho, não só do glaucoma, como de outras doenças. Tá ok, tá vendo aí, gente? Não é só malhar não, né? Só cuidar do corpo, não. Tem que cuidar do olho também, senão o bicho pega. Doutor, muito obrigado, viu? Eu conversei aqui com o Gustavo Coelho Caiado, neuro-oftalmologista, especializado em catarata e glaucoma. Eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui no podcast, já deixar aberto com a próxima vez. Muito obrigado pelo convite, foi uma honra estar aqui com vocês e estou à disposição. E para você que nos acompanha, até o próximo encontro.